Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago um dia na vida de uma pessoa multilingüe. Eu vou mostrar pra vocês como foi esse meu dia, que foi numa segunda-feira. É claro que muda um pouquinho dependendo do dia, mas aqui vocês podem ter uma ideia. Então, se vocês querem saber como é, vem comigo. Sejam bem-vindos ao mundo de Gabi. Então vamos começar. Sabe aquela pessoa que acorda super disposta, repleta de energia, já super pra cima? Essa pessoa não sou eu. Eu acordo assim, com aquele delay, processando bem devagar. Então eu preciso acordar um pouquinho antes para dar tempo de conseguir de fato despertar. Normalmente eu acordo cedo e já pela manhã eu gosto de preparar a minha infusão de hortelã, porque isso me ajuda com a sopa. Eu tenho sopa, então eu uso como uma parte do tratamento de maneira natural. Depois eu vou direto para minha medicação, porque se eu deixar para depois é muito provável que eu esqueça, apesar de também deixar no escritório. Eu sempre procuro já tomar e já deixar certo, não. Então, o hortelã que eu compro é assim, desidratado, e agora no pote, daí eu vou fazendo ao longo do tempo. Então, eu abro ali as janelas, né? Eu abri as janelas já pra deixar claro assim, comecei o dia, daí já tava preparada, vestida e tudo. Como normalmente eu tenho calor, eu fui arrumar o cabelo, prender o cabelo pra não passar tanto calor assim, né? Eu sou uma pessoa extremamente sensível ao calor, então... Nesse dia, depois de lavar o rosto, eu fui pegar a minha bombinha, porque eu sou uma pessoa asmática, eu estava com um pouco de falta de ar, então foi necessário, mas não é sempre que eu preciso fazer isso. Depois eu fui preparar o meu suco verde. Normalmente de folha verde escura eu coloco couve e algumas coisinhas anti-inflamatórias, coisinhas que ajudam o intestino. Aí foi pra parte de tomar o meu café da manhã, então eu comi maçã com canela, não lembro se eu tinha colocado banana também. E peguei um pouco de suco verde que depois eu levei pro escritório. E segunda-feira é dia de lavar a roupa, então eu levei o meu suquinho, né, pra tomar lá no escritório e levei as roupas também. Então cheguei no meu escritório, deixei ali as cocitas, comecei o dia tomando o meu suquinho verde, enquanto eu já vou me preparando porque eu dou aula logo cedo. Então eu já vou mandando os links, vou preparando todas as coisas que eu preciso pra aula. E começo a minha jornada de English Teacher. Então já começo dando aulas de... Nesse dia teve uma aula que eu não tive, né? Mas de vez em quando tem aluno que cancela. Então eu aproveitei para administrar um pouquinho das minhas redes sociais, preparar ali alguns posts, trabalhar alguns posts. Eu estou com um projeto novo, então aguardem novidades em breve. Depois eu aproveitei para praticar um pouquinho de espanhol, estudando as escrituras. Então eu estou lendo e ouvindo, ouvindo o Velho Testamento. E depois eu ouvi essa música, eu indico muito, Slow Down. É uma música muito bonita e bem tranquilizadora. E aqui é o recinto das minhas filhinhas, Emily e Alexandra. Quem entender a referência, comenta aqui. E aí foi pra parte que eu aproveitei pra já colocar as roupas pra ir ali lavando. Aí eu vim aqui, escovei os dentes. E é assim, eu vou tendo um tempinho pra fazer alguma coisa, eu vou fazendo. Aí eu já me preparei, já coloquei a roupa da academia, porque depois eu ia pra academia. Aproveitei pra tomar um pouco da minha infusão de hortelã. Já aproveitei pra preparar um pouquinho das coisas que eu ia comer no almoço, como eu tive menos aulas, né? E cortei ali algumas coisinhas pra quando eu chegar da academia já tá pronto. E olha quem tá aqui, minha filhinha. E aqui é a comidinha delas, isso e mais coisas, né? E aí eu aproveitei pra colocar o meu fone de ouvido pra carregar. É muito útil quando eu tô, por exemplo, limpando, fazendo alguma coisa. Eu gosto de ouvir podcast, vídeos. E aqui eu mostro pra vocês um pouquinho dos tipos de conteúdos que eu costumo ver. Então eu aprendo a fazer receitas saudáveis, coisas sobre a vida financeira, sobre a HSD e aprendo muitas coisas. Eu vou tendo tempinho, vou assistindo alguma coisa pra aprender alguma coisa. E esse aqui foi o meu pré-treino, que é um bolo que eu fiz com banana e um brigadeiro que eu fiz de maneira mais saudável, que não é com leite condensado normal, é um leite condensado feito de arroz. Aqui é a minha agenda, eu super recomendo
o Google Agenda, né? Me ajuda a organizar, eu ainda tenho que agitar algumas coisas. E aí eu vim para a parte em que eu aplico o protetor solar para me preparar para a academia. Então, usem protetor solar. Tem dia que eu, assim, não aplico tudo nos braços, por exemplo, aplico só no rosto. E como eu comprei o protetor solar mais escuro que a minha pele, então eu tenho que misturar com um protetor que não tem cor pra deixar mais claro, e aí eu consegui usar porque custou dinheiro, né? Então eu vou usar de qualquer jeito. Aí eu passo um lip tint pra tirar aquela palidez, né? Dar um ar de saúde na pessoa. E passo um gloss pra dar uma hidratada porque a minha boca resseca com muita facilidade. Boca ressecada, sabe como é, pode rachar e machucar com facilidade. E aí eu passei protetor solar nos braços também. Eu gosto muito do Neutrogena, porque ele realmente eu sinto que protege. Ele é a cicatriz da minha cirurgia, porque tem histórico de câncer de pele na família, então eu precisei fazer uma análise. E aqui as roupas eu dei uma estendida, minha avó já tinha estendido uma parte, então deu pra ser mais rápido. E aí, hidratem-se, aguinha para ir para a academia, óculos de sol, porque eu tenho sensibilidade nos olhos, apesar de não ter olhos claros. E aí, quando tá assim bem ensolarado, especialmente, eu preciso usar óculos de sol. Então, cheguei na academia, agora é hora de malhar. Então, primeiro eu aqueço ali. Esse dia foi na esteira. E aí, eu vou para a parte do primeiro exercício, que é esse aqui que ajuda com o joelho. Eu tenho um problema no joelho, então isso aqui ajuda bastante. Depois eu fui pra esse aqui, só que não deu pra gravar, né? Um que não dava pra gravar, que eu deito e aí eu puxo a aguinha pra hidratar. Agora vamos pra parte que vamos molhar as coxas, aí eu coloco o peso que eu faço e faço um pouquinho. Depois eu vim pra esse aqui, que eu faço a parte que é a abertura e depois é de fechar. Eu coloco o peso que eu uso também. E sempre tem ali o coach me ajudando, sempre que eu não consigo mexer nas coisinhas aí que mexe e vai falando o que precisa fazer e dando as dicas lá e tudo mais. Depois eu vim pra essa parte que eu comecei a fazer recentemente esse aqui, então por enquanto eu faço 120 e aí a pessoa morrendo. É mais pelo calor do que pelo exercício em si, claro que cansa, mas é mais o calor. Como eu disse, eu sou bem sensível ao calor. Depois eu vim pra esse outro exercício aqui, aí a mesma coisa, coloco lá o peso que eu faço e vida que segue. Depois eu ia fazer esse aqui, que era das panturrilhas, só que daí tinha um pessoalzinho ali que não dava pra muito, então eu vim pra parte do agachamento que eu faço com esses dois pesos de 8 quilos. E aí eu continuo a vida, né? Então como ainda não tava desocupado lá, eu vim pra parte do abdominal que eu costumo fazer por último. E aí depois que desocupou, fui lá fazer a minha panturrilha, finalmente. E aí acabou, hora de ir embora, voltar pra casa. E aí no caminho eu gosto muito de olhar as plantas verdes, flores, porque isso ajuda a aliviar o estresse, ajuda com a depressão, e eu gosto muito de flores, de natureza, de plantas. Felizmente eu moro numa área que tem bastante árvores, bastante verde assim ao redor, e eu gosto muito de olhar as coisas bonitas assim pra dar aquela alegria, né, aquela aliviada no estresse. E aí eu chego em casa, então eu gosto muito de olhar essas flores e coisas coloridas, olha só, plantinhas, isso aqui é o que tem na minha casa. E quando eu chego, normalmente eu sou recebida por esta pessoinha, ou esse cãozinho. Esse é o Hope, ele sempre fica esperando na porta e recebe a gente com alegria. Aí volto pra mandar o link pra aluna pra aula e almoço. Normalmente eu evito o carboidrato refinado, mas aí tinha essa panqueca e não ia dar tempo de fazer outra proteína, então comi uma panqueca de carne. Tomei um banho, arrumei o cabelo, nesse dia eu fiz um coque porque estava muito calor. Ficou meio nublado, então eu tive que ir ali cuidar um pouco das roupas que estavam no varal. Voltei para trabalhar, então continuamos a vida de English Teacher. Nessa parte, na verdade, eu aproveitei para tomar o meu polivitamínico, que não sempre eu lembro, mas foi mais importante quando eu estava precisando regular o meu sono. Depois eu vou preparando a aula. Tem esse site que eu gosto de escolher os meus textos, eu vou ali, tem as minhas planilhas, eu vou colocando as aulas que eu vou dar para cada aluno. Então eu dou aulas individuais, pelo menos até o momento. E aí eu vou também, pesquiso vídeos que eu posso usar na minha aula e vou montando, vou colocando lá. E aí começou a minha primeira aula. Então essa aqui é uma das minhas alunas, a Bruna, que é a minha prima. On Saturday and Monday, or Sunday, I went in a, I don't know how can I say this.
Today I'm recording a video about a day in a multilingual person's life. And it's a little bit hard to record every part of my day, especially when I do so many things and I need to do everything really fast because I have short time sometimes. But I'm trying. Do you think I can record a little piece of our class for the video? No. Oh. Okay. Don't worry, it's not like close, you know. So. Oh, okay. Oh my goodness! It was recording. I forgot to. Oh, I need to cut a great part. Okay. So on Saturday I worked in the morning. I went to the gym this Saturday. Not every Saturday I go to the gym, but this Saturday. Like this. Wow, it sounds really strong. Yes, it was. Nice. Are you liking this? Have you seen the movie before? No, I was thinking about it, but I was like, I need to see the movie first or read the book. Okay. Okay, got it. You're welcome. So, let's go. When we talk about walking, actually. Bom, então como em cada pausinha que eu tenho eu aproveito para fazer outras coisas, eu aproveitei aqui para mexer um pouquinho nas minhas mídias sociais, e essa parte do dia já tava meio assim acabadinha. Aí foi a parte de jantar. Normalmente no começo da semana eu preparo várias coisas ali pra ir comendo no café da manhã, por exemplo, geralmente overnight oat durante a semana, mas essa semana não deu, e aí chegou a parte no final do dia de estudar coreano. Eu gosto muito de estudar com esse canal aqui. Depois de assistir um pouquinho de Your Korean Friend Hailey, eu fui aproveitar para assistir um pouquinho, né? Ter um pouco de exposição, e também é uma série asiática que eu tô gostando bastante, fazer um skincare enquanto isso, otimizar o tempo é tudo, né? Algumas coisas do Disney Plus que eu recomendo. Uma coisa que eu gostava de assistir bastante pra praticar espanhol, especialmente, é Bia. Eu acho bem legal, é bem divertido. Violeta também me ajudou bastante com o espanhol. E algumas coisas que eu gosto de assistir, uma que eu tava assistindo atualmente, só que eu já terminei, assim, a primeira parte é Gina J. E indo pra parte de inglês, The Mandalorian, é claro, onde tem o Baby Yoda, como todo mundo fala, então eu super recomendo. Série que eu recomendo pra estudar coreano, que é bem legal, é Cinderella and Four Knights, é Cinderela e os Quatro Cavaleiros, e aí eu fui pra série que eu estou assistindo e eu ainda preciso terminar. E aí depois chega a hora de fazer o meu chazinho de camomila, então fui ali, tomei o chazinho de camomila, arrumei as roupas, porque, né, lava e tem que arrumar. Eu costumo fazer esses olhinhos, porque fica mais fácil pra arrumar e depois pegar tudo, mas é claro que eu não arrumei tudo, ficou algumas ainda ali pra depois. E aí eu vou para o meu quarto começar aquela rotina de pré-sono. Então eu gosto de colocar uma música de água, assim, de som de água, porque eu já vou entrando no clima de relaxamento, de relaxando a mente. E eu também gosto de colocar a luz verde, porque como o verde ajuda, né, a relaxar e tudo mais, ajuda com estresse, com ansiedade, com depressão. Então eu gosto de colocar a luz verde. E normalmente eu faço meditação com a luz verde. Eu criei o hábito de meditar todas as noites. Às vezes pode acontecer ali uma pequena falha, né, de não fazer, mas eu procuro sempre fazer porque é muito importante pra mim. E depois de meditar, eu leio um pouco, já fazia bastante tempo que eu não lia, mas é melhor ler um pouquinho do que nada, né? E assim termina o meu dia. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir se vocês gostaram. Até a próxima. Tchau!